No dia 22 de julho de 2015, em Broken Arrow, o 911 seria acionado por um pedido de ajuda de um garoto de apenas 12 anos, chamado Daniel Beaver. O garoto desesperado pedia por ajuda já que a sua família estava sendo atacada. Pouco tempo depois, antes que o atendente pudesse entender o que estava acontecendo, o telefone fica mudo e o Daniel também perdeu a sua vida. O caso que eu vou falar para vocês hoje é um dos casos mais pesados de familicídio e mais chocantes que vocês vão conhecer. Marcado por uma frieza assustadora, a motivação para um ato tão cruel como esse foi para conseguir fama pelo que eles fizeram. Olá pessoas, aqui é a 11 e hoje eu vou falar para vocês sobre o massacre de Broken Arrow. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que está aqui no canal. David Beaver e April Beaver se casaram em 1987, quando a April tinha apenas 15 anos. O casal vivia em Broken Arrow, em Oklahoma, e tiveram 7 filhos: Robert Beaver, Michael Beaver, Crystal, Daniel, Christopher, Victoria e Alton. A família era conhecida ali pelos vizinhos por serem muito reclusos. Alguns chegaram a dizer que só descobriram o nome completo de alguns deles após o ocorrido. A April também optou por educação domiciliar, então ela educava os filhos em sua própria casa e nenhum deles chegou a frequentar uma escola. Basicamente a interação era somente entre eles, e eu não encontrei o porquê que a família vivia dessa forma tão reclusa, se era algo deles mesmo ou se era algo religioso, o que acabava influenciando ali nisso. Então não dá para saber o certo porquê desse comportamento tão recluso da família Beaver. O pai, o David Beaver, trabalhava no ramo de tecnologia, o que aparentemente fornecia à família uma vida financeira bem tranquila, e a April era dona de casa e também cuidava da educação dos filhos, como eu falei para vocês. O Robert, o filho mais velho do casal, ele costumava usar bastante a internet. Apesar dos filhos viverem bem reclusos, os pais não o impediam de usar a internet. O Robert tinha um canal numa rede social onde ele gravava alguns vídeos sobre assuntos aleatórios. Em um desses vídeos ele falava sobre o seu cabelo, enfim, coisas naturais que não davam nenhum indício do que aconteceria dali para frente. O Robert e o Michael eram muito apegados, desde muito pequenos, ambos se davam super bem e eram ali os melhores amigos. Eles tinham apenas 2 anos de diferença, então os irmãos eram muito próximos um do outro. Nesses vídeos em que o Robert gravava, o Michael chegou a aparecer uma vez e ele faz algum tipo de brincadeira com o irmão, algo que realmente não deixava transparecer o que na verdade ocorria com aqueles jovens. Em um certo ponto, os irmãos começaram a desenvolver um grande interesse por assassinos em série e massacres. Os irmãos passavam bastante tempo na internet pesquisando sobre isso, e quanto mais eles pesquisavam sobre o assunto, mais as suas fantasias macabras tomavam grandes proporções, até o ponto em que o próprio Michael relata ao policial: "Nós começamos a falar sobre isso, onde um plano começa a ser traçado." O Robert, já com 18 anos, começou a trabalhar em um call center religioso, mas a motivação por trás do seu trabalho não foi sua independência ou qualquer coisa do tipo. Ele queria comprar equipamentos para colocar o seu plano e do Michael em ação. O Robert, então, ele começa a fazer diversas compras de facas, equipamentos à prova de bala e balaclavas, e todos os equipamentos estavam chegando na casa deles. Porém, a única pessoa que achou tudo isso muito estranho foi a Crystal, de 13 anos na época, que chegou a alertar a mãe sobre essas estranhas compras do Robert, mas a April parece não ter dado muita atenção à filha sem se preocupar muito com aquilo. Após ele ter conseguido uma boa quantia de materiais para usar, o Robert e o Michael precisavam de armas de fogo para concluírem o seu plano. Mas, obviamente, a chegada das armas na casa iria chamar a atenção da sua família, e isso iria destruir o plano dos irmãos Beaver. Diante disso, eles tomaram então uma decisão chocante. Com medo de terem o plano arruinado, Robert e o Michael decidiram que precisavam tirar a sua família de cena. Como eles fariam isso? Tirando a vida de todos enquanto eles estivessem dormindo, para então sair dirigindo até Washington, atirando em pessoas aleatórias e conseguir fazer o maior número de vítimas. Cerca de 50 vítimas seria a meta dos irmãos, que então conseguiriam a fama por terem feito algo assim. Os irmãos Beaver haviam planejado cada detalhe das suas fantasias e estavam prontos para executá-las, sem um pingo de humanidade ou empatia, nem mesmo pela sua família. Dia do ataque, 22 de julho de 2015. Faltava apenas um dia para as armas encomendadas por Robert Beaver chegarem ao endereço da família. Os irmãos Beavers então começaram a finalizar os detalhes em seu quarto, onde eles aguardariam até que todos dormissem para atacar. Mas por volta das 11h40 da noite, o plano do Robert e do Michael mudaria de curso quando a sua irmã Crystal entrou no quarto e viu os irmãos vestidos com seus equipamentos. E dali em diante o horror começaria. Naquele momento, Michael começa a distrair a irmã. Ele leva ela para ver algo no computador, enquanto a Crystal estava distraída, o Robert a segura e passa a lâmina em seu pescoço.
Ela então é golpeada no estômago e nos braços, e ao ouvir o grito da filha, a April vai em direção do quarto dos jovens, e quando ela também começa a ser atacada pelos filhos. April Beaver foi golpeada 48 vezes na cabeça, sofrendo um traumatismo craniano. Os golpes foram na cabeça, pescoço, tronco, braços e mãos. Após terem atacado a mãe, segundo informações, a terceira vítima foi Christopher Beaver, de 10 anos de idade, que ao ver toda aquela cena, ele ativou o alarme de segurança da casa, que aparentemente o Michael acabou esquecendo de desligar. O Robert foi até o quarto e atacou o garoto, desferindo golpes de faca nas costas, braços e na perna do menino. O pai, o David Beaver, que já estava dormindo, ele acordou em meio a tudo aquilo e tentou parar os garotos, mas o Robert, que deu 28 facadas só no rosto do pai, no peito e no pescoço. O que me pareceu que ele parecia ter uma certa, uma raiva do pai, desferindo tantos golpes assim no rosto do pai e da mãe também, porque aí pro Beaver foi golpeada no rosto diversas vezes. O Daniel Beaver, de 12 anos, então, que eu citei no começo do vídeo, e a Victoria, de apenas 5 anos, estavam escondidos no banheiro. Acredito que foi nesse momento em que o Daniel conseguiu ligar para o 911 pedindo socorro para sua família. E também foi nesse momento uma das coisas mais tristes e covardes desse caso. O Michael começou a conversar com seu irmão, fingindo que também estava sendo atacado por Robert. Nesse momento, na inocência, a Victoria e o Daniel abrem a porta e são mortos por Robert, que diz que hesitou um pouco antes de executar a irmã mais jovem, a irmã de 5 anos, mas que precisava finalizar o seu plano. O plano do Robert e do Michael seria, após tirarem a vida dos seus familiares, roubar o carro do pai, os equipamentos que eles tinham comprado e dirigir até Washington e no caminho ir matando o maior número de pessoas. A meta do Robert era fazer pelo menos 50 vítimas, e ele cita isso várias vezes. Mas o Daniel havia ligado para o 911 e uma viatura foi mandada até o endereço. Quando os policiais chegam na residência dos Beavers, eles observam sangue na porta da entrada. A primeira vítima encontrada foi Crystal, que apesar de estar bem ferida, ela conseguiu rastejar até a porta da casa. A Alton, de 2 anos, foi encontrada um pouco depois. E a Alton, de 2 anos, a irmã mais nova do Robert e do Michael, estavam sem nenhum ferimento no banheiro da casa. Já o Robert e o Michael tentaram fugir ou se esconder ao redor da residência, mas logo foram capturados pela polícia. Sem ter muito o que inventar sobre essas circunstâncias, eles foram presos. Além do depoimento da irmã Crystal, que reconheceu os irmãos como os autores daquele crime, os policiais encontraram, além das armas, câmeras que também haviam sido compradas pelo Robert. Eu também não encontrei informação se eles chegaram a filmar o ato ou não. O Robert e o Michael então confessaram tirar a vida de seus pais e de seus irmãos, motivado a conseguir fama, fazendo o maior número de vítimas. Ambos continuaram bem frios após o ato. Em um trecho do depoimento do Michael, ele conversa com o policial sem demonstrar nenhum remorso. Ele ainda ressalta que ele não havia matado ninguém, que ele apenas desferiu um golpe de faca contra o Daniel Beaver e que quem executou os membros da família foi o Robert, o seu irmão mais velho. Esse caso é um dos casos mais bizarros que eu já estudei nos últimos tempos. Ele é realmente assustador. O nível de frieza e de violência do Robert e do Michael Beaver. Eles tiraram a vida dos seus familiares com um nível de frieza assim fora da casinha. Eles não foram mortos com poucos golpes, foram muitos golpes extremamente violentos. Seus irmãos eram crianças de 12, 10 anos, 5 anos. O tamanho da violência é algo assim chocante. Realmente é um caso que deixa você abismado. A quantidade de golpes que eles desferiram contra seus familiares, sim, pelo que eles fizeram, é realmente assustador. Agora, voltando para o caso, após serem presos, os irmãos Beaver passaram por uma avaliação psicológica e ambos não foram diagnosticados com qualquer tipo de transtorno mental ou de personalidade. Tanto Robert quanto Michael Beaver foram condenados à prisão perpétua. Após o ocorrido, a casa onde morava a família Beaver e onde tudo aconteceu acabou pegando fogo misteriosamente. A polícia não sabe identificar a origem do incêndio e um parque foi construído no local em um tipo de mural sobre a memória das vítimas desse caso tão bizarro. E esse foi o nosso caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like para ajudar aqui no desenvolvimento do canal. Também se inscrever para ficar por dentro de tudo que rola aqui, porque toda semana tem vídeo novo. E não esquece de comentar a sua opinião sobre esse caso macabro do massacre de Broken Arrow. Um beijo e até o próximo vídeo.